Você pintou uma tela, fez um trabalho ali que não gostou. O que fazer? Você vai jogar fora ou você vai dar para alguém ou você vai recuperar essa tela? Fica nesse vídeo que eu vou te ensinar como recuperar uma tela sem desperdício nenhum. Oi, eu sou Damares, sou artista plástica há mais de 20 anos. E agora eu vou te ensinar como você vai recuperar uma tela para fazer um novo trabalho em cima. Muitas pessoas acham que quando faz uma pintura não tem mais jeito de fazer outro trabalho. Pelo contrário, você tem como reaproveitar a tua tela e fazer um novo trabalho em cima. Eu já fiz isso, estou trabalhando até atualmente, eu estou trabalhando num quadro que eu não gostei e recuperei em cima dele e estou fazendo um novo trabalho. E você pode aprender com isso. Como você pode fazer? Essa tela aqui, a minha nora estava pintando e ela odiou o que ela começou a fazer e não quis terminar. Então, ela me deu o quadro e eu vou restaurar esse quadro, eu vou recuperar esse quadro para que eu possa trabalhar em cima. Porque eu mudei a palavra. Restauração é diferente de recuperação. Que a restauração é quando um quadro danificou ali e você tem que reformá-lo, mas não perder a essência, a pintura que está ali naquele trabalho. A recuperação do quadro é quando você vai aproveitar aquele quadro para fazer outro trabalho. O que você pode fazer? Você pode utilizar a base acrílica. Eu tenho até aqui no Caches como eu ensino a fazer no cartão, num papel cartão, você pode, no cartão Paraná, e você pode aprender a fazer no cartão a tua pintura também. Tenho todos os meus vídeos aqui no canal, feito no papel Paraná, para o quê? Economizar nas minhas telas. E assim você aprende, treina no papel e aí no cartão, e aí você consegue fazer várias pinturas e depois, sentindo confiança, você consegue fazer nas telas. Vamos voltar para cá. A base acrílica, você passa na tela uma mão, passa a segunda mão e aí você cobre e consegue uma cobertura e faz ali uma cobertura na tela e você consegue fazer o trabalho em cima. Caso você não consiga achar na sua cidade a base acrílica, você ia achar o gesso acrílico, você pode utilizar. Mas qual é a diferença do gesso acrílico para a base acrílica? O gesso acrílico ele é mais consistente, então ele é mais a consistência dele é um pouco mais grossa. Você vai passar uma mão, vai esperar um pouquinho, vai passar a segunda mão, caso a necessidade. E aí você vai ter que fazer o que antes de pintar? Lixar, com uma lixa bem fininha, para que a tua superfície fique bem lisinha e você consiga trabalhar ali sem dificuldade. Outra opção que você pode fazer também, a imprimatura. Mas de que forma? Aqui a tela está bem colorida, mas você pode fazer o teste da imprimatura aqui em cima. Não é uma tela crua, mas você pode fazer com uma cor escura, ou sombra queimada, ou terra de sombra queimada com EcoSoft. A outra opção é a massa acrílica ou aquela massa corrida que os pintores usam nas casas, que é muito útil também para você passar, e aí você faz uma textura e faz um trabalho moderno em cima, ou faz algum trabalho ali que fique em conexão junto com a textura ali, porque textura combina com modernidade, então você faz aquele trabalho ali. Então essas são as opções que você pode fazer a recuperação do teu quadro. Nunca jogue uma tela fora, ela sempre tem jeito para fazer uma nova pintura. Hoje eu vou fazer o quê? Com a base acrílica eu vou te ensinar como recuperar. Ela não vai secar agora, de cara com você. Então o que você tem que fazer? Você tem que esperar 30 a 1 hora, de 30 até 1 hora para secar, e aí você passa a segunda mão, espera mais um pouquinho e aí você consegue trabalhar novamente. Você faz o toque, se tiver melando a sua mão, ainda estiver sujando a sua mão, e aí você espera mais um pouquinho. Você vai precisar a tela que você vai fazer a recuperação dela, a base acrílica, uma bandeja ou um prato que você não use e um rolo grande para você fazer a aplicação. Agora você vai colocar um pouco, não coloca muito, se houver necessidade de você colocar mais um pouco, você coloca, para não ter que voltar a base para dentro do vidro. Eu vou passar aqui em toda a extensão do rolo e vou passar em cima do trabalho aqui
Essa é a primeira mão, depois eu espero mais um pouquinho e passo a segunda mão. Porque eu estou utilizando o rolo e não o pincel. O rolo, ele facilita na distribuição da base, e aí você não fica com marcações, e fica de um jeito só, não fica tão marcado, né? Então o rolinho ele vai te dar uma cobertura mais lisa, e aí fica até mais fácil para você trabalhar. Nota-se que a primeira mão fica bem transparente, o desenho aparece embaixo. Isso não vai impedir que você faça um trabalho em cima também, né? Caso você passe a segunda mão e aí ele ainda está aparecendo. Como é uma base acrílica, a base de água, eu não coloquei nenhum tipo de proteção aqui embaixo, porque eu posso tirar com um paninho úmido, se sujar a mesa, né? Ou o que for. Então, eu consigo tirar com facilidade. A sua roupa, é bom que você trabalhe com um avental ou com uma roupinha velha, né? Caso você suje a roupa e não tenha o trabalho de retirar depois. Aí você espera a secagem dessa primeira e aí faz a secagem da segunda. Agora eu vou passar a segunda demão aqui, né? Como o rolinho já fica com a base, às vezes ele não roda aqui e você tem que apertar um pouquinho para ele rodar. Então, você vai começar a passar a segunda, não aperta, e passa com a mão bem leve, vai segurando nas bordas. E o que acontece? Se você quer uma cobertura mais completa e que esse desenho suma de vez, que é o desenho que você tem não apareça mesmo, fique totalmente branco, você passa mais camadas até sumir. Nessa quantidade de camada que você vai estar passando, aí vai ser necessário você fazer, lixar, para não ficar uma superfície tão grossa para você trabalhar com a tinta. Mas também não pode lixar muito e fazer a retirada daquela base, e aí vai acontecer o quê? Você vai voltar a estacar zero e vai ter que cobrir novamente. E lembrando que quando ele está molhado, ele fica transparente, mas quando ele seca, ele atinge uma cobertura e deixa mais completo aqui a base em cima do trabalho que a gente está cobrindo. É para sumir? Não some, mas esse aqui já te ajudou a conseguir ter uma quantidade de cobertura aqui com a base acrílica, para você conseguir fazer um trabalho em cima sem dificuldade de como trabalhar com todas aquelas cores que estavam abaixo, né? Então, você passa, se você quer cobertura total, lembrando que isso aqui é como se fosse um fundo de uma tela que você está preparando para pintar em cima. Então, se for uma pintura escura, você não se preocupa se sumiu totalmente. Se for uma pintura clara, né? Aí você tenta fazer uma cobertura maior para ver se some mais esse desenho. Aqui eu fiz só 2 demãos da base acrílica. Vou deixar nessas 2 porque a minha pintura que eu vou fazer aqui, ela é de fundo escuro. Então, não vai me dar dificuldade para trabalhar em cima. E aí, você espera novamente para secar. Nesse caso aqui, você não precisa lixar. Mas se você passar mais 2 demãos, no caso vai ficar 4, e você vai ter que dar uma pequena lixadinha para ficar um pouquinho mais delicado a tela para você trabalhar em cima. Então, esse foi o resultado final da aplicação da base acrílica. Lembrando que você tem outras opções para fazer, não precisa fazer só essa aqui.
mas essa aqui já te ajuda a fazer um novo trabalho aqui em cima, e se você quiser passar na lateral também você pode passar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha te ajudado a recuperar uma tela e você não tenha que jogar fora mais nada, tudo tem um jeito. Até mesmo se eu quisesse pintar um fundo aqui com a própria tinta, eu conseguiria e eu ia trabalhar em cima. Se eu te ajudei e você tem interesse de aprender ainda mais comigo, aqui embaixo tem um link do meu curso. E você pode aprender muito mais sobre a pintura do que somente essa aplicação dessa base aqui. Tá vendo esses quadros que estão aqui atrás? Todos eles estão no curso e ainda está rodando muito mais curso ainda para você aprender muito mais. Esse girassol, este casario, essas paisagens aqui e tem muito mais para você aprender técnicas e se eu for falar aqui eu vou ficar estendendo esse vídeo e ainda vou para o vídeo 2. Então, se você ficou interessado e ficou curioso, dá uma passadinha no link que você vai ver lá o curso e tá num preço muito acessível. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilha, acione o sininho, dê o seu like para ajudar esse canal aí para mais para frente e diga de onde você está assistindo esse vídeo, até onde ele chegou e coloca aqui nos comentários o que você gostaria de tirar dúvida, que eu posso fazer um novo vídeo com a sua dúvida. Até o próximo vídeo, tchau!